Estamos iniciando mais uma semana de Esporte Mais, ao meu lado Pedro Paes. Vamos falar de Brasileirão, Fogão Líder, vamos falar de Libertadores, vamos falar de Sul-Americana e, lógico, do esporte nas cidades. Tudo isso agora no Esporte Mais. Vamos lá, rodada de final de semana do Campeonato Brasileiro, 22ª rodada, começou no sábado com um empate sem gols entre Goiás e Internacional, empate também entre os Atléticos Paranaense e Mineiro em 1-1, o Clássico Carioca no Newton Santos lotado, vitória do Mengão 2-1 em cima do líder Botafogo, diminuindo a diferença, mas o Botafogo ainda folgado, né? Mas ligou um sinalzinho de alerta. O Grêmio abriu a rodada de domingo, ganhando o Cuiabá por 2-0, subiu para a terceira posição. Na parte da tarde, o Fluminense venceu o Fortaleza por 1-0. O Palmeiras tropeçou no rival Corinthians 0-0. O Cruzeiro, que não sabe fazer gol, empatou de novo 0-0 com o RB Bragantino. Empate também para Bahia e Vasco em 1-1. Vitória do América Mineiro, deixando a lanterna para o Coritiba, 2-0 em cima do Santos. São Paulo e Coritiba, que complementam a rodada, só jogam essa partida no dia 27 de setembro. Bom, vamos lá, né? O grande destaque desse final de semana, meu amigo Pedro Paes, foi realmente a vitória do Flamengo sobre o Botafogo 2-1. E o que você pode falar desse jogo e o que ele pode representar para as duas equipes na sequência da competição? Foi um bom clássico, né? Disputado aí na noite de sábado. Estranhamente, né? Um clássico desse, 9 horas da noite no sábado, mas cumpriu seu papel, um senhor clássico. Um grande destaque aí pro Bruno Henrique, que fez... Só faltou fazer chover mesmo no clássico. O Flamengo bem na partida, o Botafogo sentiu aí algum desconforto, mas também fez uma boa partida. E o Tapetinho conheceu a primeira derrota nesse brasileiro, né? O Flamengo foi lá, engoliu o Tapetinho, não quis saber de nada. São Paulo controlou muito bem aí os seus jogadores, eu sempre falo, né? Um meio campo produtivo, uma defesa bem postada. Final de jogo até o PR, né? O goleiro do Botafogo tentou o gol quase, já pensou se ele faz esse gol, nossa, já foi para a seleção, ia ser titular da seleção. Mas aí 2-1 aí, merecido o Flamengo, gol contra do Marlon Freitas, Vitor Sá empatou e Bruno Henrique num golaço deu números finais à partida. Algumas polêmicas aí de falta que tinha no começo da jogada do gol do Flamengo, que não foi dado, aquela BBB de sempre. E o Botafogo ainda muito bem no campeonato, tem que acordar, já saiu da Sul-Americana. Essa derrota aí vai também complicar um pouco a sequência aí das partidas. O Botafogo tem que centrar, treinar, trabalhar. Hoje está a 10 pontos do Palmeiras, né? Vice-líder, o Botafogo 51 pontos, o Palmeiras 41, e a seguir vem Grêmio com 39 e Flamengo com 39 também. Tá em aberto, não decidiu nada, aí é aquela coisa que eu venho falando sempre, a oscilação, até quando o Botafogo vai oscilar, tem uma vantagem tremenda, 10 pontos tá em boa situação, mas tem que trabalhar, tem que melhorar, tem que encaixar melhor aí o time para as partidas que virão. Só tem esse campeonato primeiro colocado, 10 pontos na frente, só tem esse campeonato para resolver. Então o Botafogo tem que dar gás aí o tempo todo para não perder aí, não deixar o Palmeiras, nem o Grêmio, nem o Flamengo encostarem. E seguir aí vendo a evolução do time do Botafogo, que está muito bem. Pedrinho, o seu Vasco ficou no empate fora de casa com o Bahia. Numa situação diferente daquela que o Vasco vive, poderia dizer que o empate não é desastroso, embora fosse um jogo de 6 pontos.
Pior seria uma derrota que permitiria o Bahia abrir uma vantagem. Mas, lógico que pelo desespero do Vasco, todo jogo tem cara de decisão, né? Mas como é que você analisa esse jogo e o resultado? Maurício, em situações normais seria até um bom resultado, né? Mas como o Vasco há anos não tem esse prazer, né, de estar bem, de estar aí disputando alguma coisa no seu rebaixamento, foi um bom resultado. 1-1, gol da Ademir, Veguete de pênalti aí empatando, e a estreia do Payet, que foi importante. Ver que o cara tá bem ainda, dá para queimar ainda um carvão ali, dentro do que o Vasco precisava, né, de um cara para reter a bola, para pensar o jogo. E o primeiro tempo aí o Bahia fez aquela pressão, né, o Vasco muito atrás, o Vasco tentando sair, mas com alguma dificuldade, como sempre, né. E no segundo tempo aí com a entrada do Payet, o Sebastião Ferreira, o Marlon Gomes, deu uma ajeitada boa no time. O time estava perdendo por 1-0, pênalti contra o Bahia. O Ferretti foi e marcou 1-1 e depois ficou um jogo aberto. Qualquer um poderia ganhar e o jogo ficou mais dinâmico, mas o Vasco conseguiu armar jogadas. Teve ali aquela jogada do Payet que tocou pro Jair na frente do gol perdeu. O Bahia também teve boas oportunidades, e é isso, dois times na degola, sofrendo aí há muito tempo no sobe e desce dos campeonatos. Tem que melhorar, o Vasco está trabalhando para isso, já melhorou bastante. Vamos relembrar que aqui o Bahia veio aqui no primeiro turno e ganhou do Vasco aqui em São Januário. Então o Vasco está mostrando aí uma evolução. Eu acho que com essas novas contratações o time vai melhorar. Tem pouco ponto, né? Hoje os pontos do Vasco dá 5 pontos, 6 pontos aí para sair da degola, e depois tem que lutar muito. Cada jogo é uma final. E isso eu acho que já está incutido ali na mente dos jogadores. Os jogadores estão vibrando, estão dando o máximo que podem, e ter esperança aí do Vasco conseguir sair dessa situação. Mas a gente já vê melhoras aí no time. Hoje o time tem como reter a bola no meio campo, tem um cara para pensar o jogo, assim que ele entrar de titular e começar os jogos. O Vasco eu acho que melhora bastante por esse motivo. Contratação do Verratti também, com 4 jogos aí, 3 gols, e luta e briga, aquele espírito argentino, né? Então eu acho que o Vasco tende a melhorar, e o Bahia também está jogando bem. O Bahia não tá de bobeira aí também. Vai ser difícil, vai ser uma luta grande. Tem o Santos, tem vários times ali, o Corinthians também já chegando perto. A degola esse ano eu acho que vai ficar mais emocionante do que a parte de cima do campeonato. E o Vasco tem que trabalhar sempre e com foco, não perder ponto em casa, tem que ganhar todas as partidas quase, e é isso. Fluminense suou para ganhar o Fortaleza, jogando lá em Volta Redonda por 1-0, e o Diniz, apesar da vitória, reclamou da arbitragem. O que você pode falar aí do Flusão, depois aí embalado ainda, né, da expectativa da grande semifinal da Libertadores, depois da classificação em cima do Olímpia? Maurício, o Fluminense ganhou do Fortaleza aí 1-0 lá no final do jogo, já nos acréscimos. Jogo muito fraco, de poucas oportunidades. O Diogo Barbosa, né, fez 1-0 ali no finalzinho, como eu estava falando. Agora vamos falar algumas coisas extra-campo. Extra-campo não, dentro do campo. Porque aquele gramado, nossa senhora, vamos recuperar o Maracanã, mas joga essa partida lá em algum estádio desse de Copa do Mundo, tenta, porque jogar num estádio daquele não tem condição. O estádio do Volta Redonda muito ruim, a bola não dá nem para você tocar o jogo do Fluminense e do Fortaleza também, são times que tocam a bola,
brigam pela bola, querem trabalhar a bola, e com o campo daquele não tem condição. Não quer dizer que o jogo foi ruim por causa disso, é um pasto, não sei o quê, mas mexe, o cara treina, entendeu? Sei lá, nos CTs, tudo com graminha boa, quer jogar num terrível estádio, o estado do gramado. O Fluminense até tentou, mas não deu para fazer o seu jogo. O Fortaleza também aí com o jogo, né, que o Fortaleza deu uma melhorada, oscilou bastante na Sul-Americana, no Campeonato Brasileiro, algumas derrotas, mas já deu uma melhorada também. O Fluminense segue seu caminho, está com 38 pontos, um ponto abaixo do Flamengo e do Grêmio, também está ali colado ali, se o Botafogo der aquela moscada, pode também chegar ali e vai ficar na zona ali da Libertadores, tranquilo. Eu acho que o Fluminense está focado aí nessa semifinal contra o Internacional na Copa Libertadores. E só um adendozinho, Maurício. O Diniz, adoro o trabalho dele, é um grande treinador, tá modificando aí o jeito do futebol brasileiro. Já vejo outros times tentando também, não com a eloquência do Fluminense, mas colocam também a bola, fazem se juntarem, né, para tocar a bola. Eu tô achando que ele tá fazendo muito bem o futebol brasileiro, mas ele tem que parar com essa nervosinho dele em beira de campo. Ele agora vai para a seleção, é outro patamar, como diria o Bruno Henrique, né, outro patamar. E é a hora dele agora, sabe, virar um técnico normal, tipo europeu, que vê o jogo. Todo jogo ele reclama de arbitragem. A arbitragem do Brasil é uma porcaria. Eu vejo jogos aí pelo mundo também, um monte de porcaria, até às vezes com intervenção do Vasco. E não é essa coisa toda. Nenhum jogo o juiz vai deixar de errar, o VAR vai deixar de errar, e não é por isso que ele tem que ficar metendo pau toda vez e tira o foco do futebol. Vamos falar de futebol, as 4 linhas, o que acontece ali. Então ele tem que parar, ele vai para a seleção brasileira essa semana, né? Tem jogo já sexta-feira pela eliminatória da Copa do Mundo. Então ele colocar a cabecinha no lugar, ele pode muito, ele pode chegar até um dia aí, sei lá, ser o treinador da seleção brasileira. Ele é novo, depois ir para a Europa, ele tem cabeça para isso. Então vamos parar com essa reclamação também, erros, quando erram a favor dele, ele não fala nada. E um destaquezinho também que eu tinha esquecido, Fábio, né, 42 anos, aí, numa fase maravilhosa, agarrou muito também. Bom, vamos aqui rapidamente falar de notícia da cidade. O Magé Futsal largou na frente nas semifinais do Campeonato Carioca de Futsal. Jogando diante de seu torcedor, o Magé goleou o Correias de Petrópolis por 6-1. Gustavinho, Ian, Sarruf, Luan, Danley e Marlon fizeram os gols da equipe de Magé. O T foi o autor do gol único do Correias. Vale lembrar que o segundo jogo está previsto para esta quinta-feira, dia 7, em Petrópolis, no ginásio do Correias, às 18 horas. O vencedor dos confrontos irá enfrentar a Portuguesa, que na outra semifinal passou pela equipe do Vasco da Gama. Meu amigo Pedrinho, a seleção brasileira se apresentando em Belém do Pará para os primeiros treinos sob o comando de Fernando Diniz, que vem embalado pelos bons resultados do Fluminense aí nas últimas rodadas do Brasileiro e da Libertadores. O Brasil vai enfrentar aí pelas eliminatórias as equipes da Bolívia, sexta-feira no Mangueirão, e o Peru, no próximo dia 12, em Lima. Me diz aí, qual é a tua expectativa não só para o jogo contra a Bolívia, mas para esse início de trabalho do Fernando Diniz à frente da seleção brasileira? Maurício, começando um novo trabalho aí, o Diniz, né? É só não inventar. Pega as peças, ele não vai ter tempo de imprimir ainda o futebol que ele gosta. Ele pode até começar, né, fazer alguns treinamentos. São jogadores inteligentes, na maioria aí grandes craques, estão rodando o mundo.
e ele não pode construir uma base hoje em cima do Fluminense, que nem pegaria bem para começo de trabalho dele. Então ele tem que fazer o beabá, chegar lá com humildade, encarar essas feras aí que não é fácil, para não começar atritos. Ele diz que é um cara muito legal com jogadores do caramba, mas ele é um pouco nervosinho, né? Então é encarar a seleção brasileira, pensando em um futuro muito próspero para ele, que é um cara inteligente, está modificando o futebol de alguma maneira aqui no Brasil, e torcer aí para o Brasil começar bem essa Libertadores. Vai pegar a Bolívia aqui no Brasil, o Peru deve ser um jogo mais difícil, mas é isso, não inventar, colocar as peças no lugar certo, dar os treinamentos dele, começar uma nova era aí. Eu acredito muito no trabalho dele, mas tem que ter humildade e sabedor que vai encontrar grandes estrelas, jogadores que já estão com a vida financeira resolvida, a maioria deles, alguns garotos aí que estão começando, no caso do André, que já trabalha com ele, e começar uma nova era no futebol brasileiro, dar uma boa renovada. E a minha expectativa é grande, eu acho que vai dar certo, e torcer para o Brasil aí voltar a ser o país do futebol, né, que tá difícil. Bom, Pedrinho, agora a gente abre espaço aqui para falar dos clubes menores do Rio de Janeiro, Série A2, né, os times do Rio, os times do Rio na Série C e D do Campeonato Brasileiro. Quem traz é o amigo Gabriel Andreso, direto do site acessocarioca.com.br. Diga aí, Gabriel. Alô, Aragão, abraço a você e a todos ligados conosco. Chegando mais um boletim do site acessocarioca.com.br, repercutindo todas as informações sobre os clubes de menor investimento, tudo o que aconteceu no último fim de semana e também projetando aquilo que teremos na próxima semana. E o nosso boletim de hoje começa com uma notícia que a gente gostaria de não ter que dar, mas é a nossa obrigação. A Portuguesa não tem mais chances de acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando em casa no estádio Luso Brasileiro na tarde do último sábado, a Lusa acabou sendo derrotada pelo Caxias do Rio Grande do Sul pelo placar de 1-0 e está eliminada da Série D. A equipe chegou até as quartas de final sem perder nenhum jogo em casa. Tinham sido 8 vitórias e um empate, mas o resultado deste fim de semana acabou sendo decisivo para que a Portuguesa não consiga subir para a Série C. O Caxias do Rio Grande do Sul está, portanto, promovido. A equipe tinha chegado às quartas de final, a fase decisiva de acesso, em 4 vezes, mas nas últimas 3, nos últimos anos, não conseguiu subir. Sempre bateu na trave e agora não, agora conseguiu derrotar a Portuguesa e conquistar a sua classificação. O jogo foi bastante truncado, poucas oportunidades, mas a Portuguesa, no geral, até que apareceu mais no ataque. Só que já nos minutos finais do segundo tempo, o Caxias foi para cima e tentou buscar o gol da classificação. E acabou conseguindo. Após um toque da bola no braço do volante Wellington César, o centroavante Heron, artilheiro da Série D com 14 gols, bateu e converteu. O goleiro Dida quase defendeu, mas a bola entrou. A Portuguesa ainda pressionou nos minutos finais, foram 11 minutos de acréscimos, mas não conseguiu chegar ao empate, que levaria aos pênaltis. E assim o Caxias fez a festa e conseguiu subir para a Série C do Campeonato Brasileiro. Para a Portuguesa, resta a Copa Rio. Aliás, é justamente esta competição que a Lusa terá que ganhar ou pelo menos ser finalista para poder ter a chance de conquistar uma vaga em divisões nacionais em 2024. Isto porque, via Campeonato Carioca, o Audax e o Nova Iguaçu que são os representantes do Rio na Série D. E os adversários da Copa do Brasil, as equipes que jogarão a Copa do Brasil, ainda serão definidas. E uma delas é justamente a campeã da Copa Rio. Assim, para a Portuguesa, a única chance de jogar campeonatos nacionais em 2024 é fazendo bonito na sua competição doméstica de mata-mata. E já já nós falaremos sobre ela. Na Série C do Campeonato Brasileiro, neste domingo, o Volta Redonda começou, de certa maneira, positivamente a segunda fase da competição, que também vale o acesso. O time empatou com o Paysandu pelo placar de 1-1 em Belém do Pará. Saiu na frente, levou o empate, chegou a fazer 2-1, mas teve um gol anulado.
Voltaço que volta a campo no próximo domingo, quando joga no Raulino de Oliveira contra o Botafogo da Paraíba, que na sua partida inaugural, na segunda fase, bateu o Amazonas, outro time desta chave, por 2-1. O Voltaço precisa ficar entre os 2 primeiros no grupo para conseguir a classificação para as semifinais e então subir para a Série B. E fechando, agora sim falando da Copa Rio, como nós já tínhamos antecipado, nesta quarta-feira tem os jogos de volta das oitavas de final que definem os 8 classificados para as quartas. Destaques para Resende e América no Estádio do Trabalhador, Audax e Olaria em Angra dos Reis e Portuguesa e Sampaio Corrêa no Luso Brasileiro. São competições, portanto, jogos importantes dentro desse mata-mata para a sequência da Copa Rio e que farão conhecer o último campeão do estado do Rio neste ano. Essas e muitas outras informações você acompanha em acessocarioca.com.br. Valeu, Aragão, grande abraço. Pedrinho, valeu, hein? Abraço. Abraço. Valeu a dupla aí, Rodrigo e Marquinhos também. Abraço pro Márcio, família Grey presente, representada. E um grande abraço para você que nos acompanha aqui nos canais e plataformas que transmitem o nosso Esporte Mais. Grande abraço e até o próximo.